utilizando o ponto de pensamento de uma subestação menor para 3,8 kV. Nosso grupo é o Diogo Alves, eu, Giovanni, o Lucas Rocha, o João Pereira e o Vinícius Colares. Bom, eu sou o Vinícius e eu vou começar introduzindo sobre subestação. As subestações, segundo a ANEEL, são um conjunto de instalações elétricas em média ou alta tensão que agrupam os equipamentos, condutores e acessórios destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas. As subestações podem ser divididas em transformadoras, conversora, manobra, distribuição e de transmissão. As transformadoras podem ser divididas também em abaixadora e elevadora. A abaixadora vai rebaixar o nível de tensão de entrada, fazendo com que o nível de tensão de entrada seja menor do que o de saída. A elevadora fará o processo oposto, ou seja, ela vai elevar o nível de tensão de saída, fazendo com que este seja maior que o de entrada. A subestação conversora, ela converte corrente e frequência. Na conversora de corrente, ela vai converter corrente alternada para corrente contínua e vice-versa. Na de frequência, ela vai converter a frequência de uma corrente alternada para outra frequência na mesma corrente. A de manobra é uma subestação designada a modificar a configuração de um sistema elétrico através de manobras de linha de transmissão e, se tiver regulador de tensão em sua configuração, então é denominada de subestação de manobra reguladora. A subestação de distribuição é uma subestação abaixadora que alimenta um sistema de distribuição de energia elétrica. Por último, temos a subestação de transmissão, que nada mais é que uma subestação transformadora na qual entram e saem as linhas de transmissões. Para garantir a qualidade e o pleno funcionamento das subestações, são necessários monitoramentos regulares e manutenções periódicas para o melhor fornecimento de energia elétrica. As normas que regulamentam isso são a NBR 1321, que é referente à proteção contra incêndios em subestações elétricas convencionais, atendidas e não atendidas, e de sistemas de transmissão. A NBR 10152 é referente a níveis de ruídos para conforto acústico. A NBR 10151 avalia os ruídos das áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. A NBR 8222 é referente à execução de sistemas de proteção contra incêndios em transformadores e reatores de potência por drenagem e agitação de óleo isolante. A NBR 8160 é referente a instalações prediais de esgotos sanitários. E além dessas normas NBRs, há as normas concessionárias local. Uma subestação é uma estrutura constituída de vários equipamentos, onde cada um exige um importante papel no seu funcionamento e proteção, onde está incluso transformadores, disjuntores, diferentes tipos de chaves, entre outros equipamentos. Os principais equipamentos serão apresentados a seguir. Primeiramente, temos os disjuntores. Os disjuntores são dispositivos de proteção e manobra que permitem a abertura e fechamento de circuitos de potência em quaisquer condições de operação, normal, anormal, manual ou automática. A função dos disjuntores é de interromper as correntes de curto-circuito, ou seja, é aquela corrente onde há um contato acidental ou arco elétrico entre as partes de potenciais diferentes. Essa interrupção limita os possíveis danos causados aos equipamentos pelos curtos-circuitos, além de ser capaz de interromper correntes normais de carga, correntes de magnetização de transformadores e reatores, e as correntes capacitivas de banco de capacitores e de linhas em vazio. Meu nome é Diogo e eu vou falar um pouco sobre equipamentos de uma subestação. Chaves seccionadoras são dispositivos de manobra destinados a realizar a abertura e fechamento de circuitos elétricos. Elas servem para contornar e isolar equipamentos, seja para execução de manutenção ou por necessidade operativa. Possuem contatos móveis e contatos fixos e podem ou não ser comandados com carga. No movimento de abertura, pode ocorrer a presença de arco elétrico devido ao efeito de indução presente na subestação. Transformadores de instrumentos. Os transformadores de instrumentos, TIs, são equipamentos elétricos projetados e construídos especificamente para alimentar instrumentos elétricos de medição, controle ou proteção. Os TIs devem fornecer corrente e ou tensão aos instrumentos, conectados aos seus enrolamentos secundários. Os medidores e relés da proteção das subestações são atuados por tensões e correntes suprimidas por transformadores de potencial, TP, e de corrente, TC.
O transformador de corrente, TC, é um instrumento de transformação, projetado para produzir uma corrente alternada em seu enrolamento secundário, proporcional à corrente que está sendo medida no enrolamento primário. Por sua vez, o transformador de potencial, TP, tem a finalidade de isolar o circuito de baixa tensão, secundário, do circuito de alta tensão, primário, e ainda de reproduzir os efeitos transitórios e de regime permanente do circuito de alta tensão, o mais fielmente possível no circuito de baixa tensão. Os transformadores de corrente são utilizados para alimentar instrumentos elétricos de baixa impedância, amperímetros, bobinas de corrente de vátios, bobinas de corrente de medidores de energia. Os transformadores de potencial são empregados para alimentar instrumentos de alta impedância, voltímetros, bobina de potencial de watímetros, bobina de potencial de medidores de energia. A corrente secundária é muito pequena, por isso que os transformadores de potencial funcionam quase em vazio. Transformadores de força. Os transformadores de força são equipamentos mais importantes de uma subestação elétrica. São responsáveis por meio de indução eletromagnética transformar a tensão e corrente alternada em valores diferentes de tensão e corrente, sem haver a alteração em suas frequências. Os principais itens que compõem um transformador de força são núcleo de aço silício, enrolamento primário e secundário, buchas para as tensões superior e inferior, tanque do transformador, radiadores, juntas de vedação, tanque para reservatório de óleo mineral, equipamento de supervisão e controle durante a operação, placa de identificação, isolamento entre as fases e a carcaça, sistema de resfriamento forçado e comutador de derivações. Boa noite, meu nome é Romulo. Eu vou falar sobre as chaves fusíveis. As chaves fusíveis também é chamada de corta-circuito e é um equipamento utilizado principalmente para a proteção contra sobrecorrentes em redes primárias de distribuição de energia elétrica. A sua operação consiste basicamente na fusão de um elemento fusível quando o mesmo é percorrido por uma sobrecorrente dentro de um determinado tempo, conforme a sua característica entre tempo versus corrente. Para-raios. Os para-raios são os equipamentos instalados em subestações com a finalidade de proteger o equipamento contra sobretensões produzidas por descarga atmosférica ao longo da linha ou sobretensões de origem interna provocadas por manobra e chaveamento. Na imagem A, vemos diversos tipos de para-raios encontrados no mercado. O tipo A é de baixa tensão, de 280 volts, são usados em linhas de baixa tensão. O de corpo polímero, que é o B, é o corpo de porcelana. E o C, pertencente à classe 3, são encontrados em postos de distribuição e costumam ser instalados antes de transformadores. Os para-raios de classe 4, de porcelana, que é o D, e o polímero, que é o tipo E, são vistos em subestações e redes aéreas de distribuição, respectivamente. Transformadores de serviços auxiliares. Esse tipo de transformadores tem a função de suprir a necessidade para cubículos, painéis, iluminação e demais componentes de uma subestação que necessitam de alimentação em baixa tensão, ou seja, são equipamentos usados em subestações para fornecer alimentação em baixa tensão para instalações locais. No caso desses transformadores de serviços auxiliares, não deve haver problema com sobrecarregamento, pois trabalham em condições bastante específicas e controladas, já que dentro da própria subestação. O banco de capacitores. O banco de capacitores são painéis elétricos que controlam as oscilações de potência dos equipamentos e eles podem ser instalados por grupos de carga, ou seja, em um setor com diversas máquinas para correção de fator de potência coletivo ou de modo localizado junto ao equipamento a ser corrigido. Essa última solução é tida como a melhor em uma visão técnica, conforme determinada a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Deve-se manter um fator de potência o mais
próximo possível da unidade, sendo tolerável até 0,92, pois o não cumprimento acarreterá em pesadas multas na fatura de energia elétrica. O fator de potência nada mais é a relação entre três potências existentes: a reativa, que é dada em kVA, a aparente, que é dada em kVA, e a ativa, que nada mais são do que denominações para as diferentes maneiras com que os equipamentos utilizam energia elétrica. Esses problemas são reflexos do mau aproveitamento da energia elétrica, que na maioria das vezes tem como origem o uso de um baixo fator de potência pelas cargas. É necessário, então, corrigir o dimensionamento utilizando corretamente os equipamentos ou instalando bancos de capacitores, pois a instalação dos mesmos pode acarretar em uma economia de até 50% nas contas de energia. Eu sou Lucas Rocha, eu vou falar sobre manutenção. Quando se fala em manutenção de equipamentos elétricos, logo vem à mente segurança, conservação e continuidade da qualidade no fornecimento desses equipamentos, pois a manutenção é algo de fundamental importância. Manutenção consiste na correção imediata de problemas que dificultam um bom funcionamento de máquinas e equipamentos, causando sérios prejuízos. As manutenções em equipamentos são subdivididas em manutenção preditiva e o acompanhamento periódico do equipamento ou máquina, através de dados coletados por meio de monitoração e inspeção. Manutenção preventiva, que é toda ação sistemática de controle e monitoramento com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos equipamentos. A manutenção corretiva consiste em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam, que causam a interrupção do seu funcionamento, seja por falha ou pane em um ou mais componentes. A manutenção preditiva e a preventiva são muito semelhantes e acabam sendo confundidas. A diferença entre elas é que a manutenção preditiva é uma atividade de inspeção, controle e ensaio, realizada em um item, sem indisponibilidade operativa, com o objetivo de predizer, estimar o ponto ótimo para a intervenção da manutenção preventiva no sistema. As técnicas de manutenção feitas em equipamentos elétricos de uma subestação serão de acordo com cada equipamento inspecionado. As principais técnicas de manutenção preditivas em disjuntores são: monitoramento de percurso do contato principal, monitoramento da corrente interrompida, monitoramento de entrada e saída de comandos. E com auxílio da manutenção preventiva são feitos isolamento CC, resistência de contato, limpeza e lubrificação do mecanismo de comando, simulação de atuação das proteções. Chaves seccionadoras. As principais técnicas de manutenção preditivas em chaves seccionadoras são por termografia, que se baseia em leituras a partir de um equipamento chamado termovisor. Ele é capaz de medir a temperatura e a distribuição de calor, sendo possível identificar problemas técnicos e evitar danos aos equipamentos e inspeções visuais. São recomendados no serviço de manutenção preventiva com sugestão de periodicidade de 3 anos a verificação da regulagem das seccionadoras, ajuste e lubrificação do sistema de articulação, análise de resistência ômica dos contatos, verificar os tempos de abertura e fechamento seccionadoras monitoradas. E no caso das chaves seccionadoras ser motorizadas, deve-se medir a corrente de partida e de regime do motor, verificar a abertura e fechamento através de manivelas, funcionamento de contatos auxiliares. E caso a chave possua lâminas de aterramento, terá que verificar o funcionamento e a medição da resistência de contatos e a realização de inspeção completa. Manutenção e transformadores de instrumentos TCs e TPs. As principais técnicas de manutenção preditivas com esse tipo de equipamento são: de acordo com o período recomendado pelo fabricante, deve-se, através de retirada de amostra do líquido isolante, fazer a comparação com os resultados
com os valores obtidos em anos anteriores. A relação de uma análise de gases dissolvidos no óleo isolante e com o auxílio da manutenção preventiva são feitos: isolamento CC dos enrolamentos primários e secundários, fator de potência do enrolamento primário, limpeza e reaperto dos terminais primários e secundários, substituição do gel sílica, se houver, inspeção completa. Bom, sou Giovanni, faço a manutenção em transformador de forças. As principais técnicas de manutenção preditivas em transformador de forças são a análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante. Esses gases mais significativos produzidos pela decomposição do óleo são o hidrogênio, o metano, o etanol, o etileno e o acetileno, sendo que a quantidade desses gases estão relacionadas aos defeitos internos do transformador. Também fará ensaios físico-químicos do óleo isolante, como teor de água, rigidez elétrica, tensão interfacial, fator de perdas e acidez, sendo que cada ensaio está associado a defeitos internos. E os principais serviços de manutenção preventiva são a inspeção detalhada nos circuitos de controle de fiação, vazamentos em buchas, válvulas e tubulações, manutenção no comutador de TAP sob carga do transformador, verificação do correto funcionamento do nível status, incluindo simulação de alarme para nível mínimo. E em chaves fusíveis, as principais técnicas de manutenção preditivas são as inspeções visuais, inspeções termográficas, que é feito no aparelho chamado termovisor para fazer a leitura térmica, e em suas conexões. E com o auxílio da manutenção preventiva são feitas medições na resistência ohmica de contato, corrente suportável de curta duração, tensão suportável longitudinal do revestimento externo do tubo do porta-fusível. Para raios, a manutenção preventiva para raios é feita pela termografia. E os principais serviços de manutenção preventiva são isolamento CC, fator de potência, funcionamento dos contadores de descargas, isolamento CC das bases isoladas e inspeção completa. Transformador de serviços auxiliares. Em transformadores de serviços auxiliares, as manutenções preditivas e preventivas são feitas por períodos, mensalmente, anualmente e de 4 em 4 anos. Mensalmente é feita a inspeção visual do transformador quanto à estanqueidade. Estanqueidade nada mais é que para verificar se há vazamento no transformador. Fixação de componentes, estado da pintura, sinais de sobreaquecimento, conexões, fixação na base quando for o caso. Anualmente é feita a análise fisioquímica e cromatográfica do óleo isolante, teste na atuação dos dispositivos primários, relés de fluxo ou buchós, fins de curso, válvula de alívio e etc. E de 4 em 4 anos são feitos ensaios elétricos para verificar a capacitância, o fator de potência, isolação DC, relação de transformação, resistência ohmica. E em bancos de capacitores é feita nos capacitores, que eles devem ser inspecionados no mínimo a cada 2 anos, quando devem ser realizadas as seguintes atividades: a inspeção do estado geral de conservação, como limpeza, pintura e incrustações, inspeção geral das conexões e verificação da existência de vazamentos e deformações, ensaios de medição da capacitância, no caso de compensadores paralelos, estáticos ou compensadores séries variáveis, verificação dos filtros indutivos ou módulos de tiristores. Fazem também a medição da corrente de desbalanço e substituição, quando necessário, dos elementos capacitivos internos unificados. E faz o reaperto de conexões e substituição de componentes quando necessário. Eu sou Vinícius e agora eu vou falar sobre o plano de contingenciamento. O objetivo deste plano de contingenciamento é descrever a manobra usada caso há perda de equipamento. Primeiramente será apresentado o diagrama unifilar que vamos colocar em prática para este plano de contingenciamento. A subestação que foi escolhida corresponde a uma subestação de distribuição composta por 2 barras e 2 transformadores de 25 MVA, com secundário possuindo um regulador de tensão com TAP variável com relé de proteção diferencial. Essa subestação possui uma tensão de 69 para 13.8 kV. Geralmente,
As subestações são detalhadas por vão ou módulos para assim facilitar o trabalho e leitura do projeto e do orçamento. Primeiramente, estaremos exibindo todo o diagrama completo unifilar dessa subestação. E também temos aqui a descrição completa de cada módulo que vai ser desmembrado mais à frente. Os módulos são o módulo TR, que é o transformador de potência, o módulo DJ, disjuntor, o módulo SA, serviços auxiliares, o módulo BC, banco de capacitores, e o módulo AL, que é o módulo alimentador. Aqui está uma tabela onde diz respeito às siglas que é utilizado nesse projeto. Bom, sou Giovanni. Eu vou iniciar o plano de contingenciamento do módulo de entrada de linha. Nosso plano se inicia no equipamento mais importante desse módulo, né? Que é o disjuntor. Para se fazer a troca de qualquer equipamento, primeiramente deve-se ler as recomendações do fabricante. Posteriormente, o equipamento deve estar desenergizado e que, para não haver interrupção do fornecimento, é acionada a chave seccionadora do bypass e abrindo as chaves seccionadoras do disjuntor, assim contornando o fluxo de energia. Com o fluxo passando pelo bypass e nenhuma corrente ou tensão passando pelo disjuntor, é então extrair do equipamento e fazer a substituição do mesmo. Essa mesma manobra também é executada caso houver a necessidade de substituição das chaves seccionadoras. E para os outros equipamentos, como os transformadores de instrumentos, como TP, TC, o outro instrumento, que é o para-raio, a sua substituição é feita com a remoção de seus conectores na rede e da sua base, assim sendo possível a instalação de um novo equipamento. Eu sou o Diogo e vou falar sobre o módulo TR, que é o módulo do transformador. Aqui nesse módulo temos o item mais importante da subestação, o transformador de força. Todos os outros equipamentos são posicionados para auxiliá-lo, protegê-lo e complementá-lo. Nesse diagrama unifilar é composto por dois transformadores semelhantes. Os dois transformadores podem trabalhar em conjunto, assim suprindo a carga que é necessária. Ou seja, 50% aproximadamente do trabalho para cada travo, mas caso haja perda de um deles, deve-se fazer a seguinte manobra para substituição do equipamento. A manobra começa com a abertura da chave motorizada, que antecede o transformador que será substituído, e a abertura da outra chave motorizada, que está situada no módulo de serviços auxiliares. Mas isso desenergiza dois módulos alimentadores. Para que isso não ocorra, mantemos a seccionadora motorizada do módulo SA fechada e abrimos o disjuntor e o bypass da saída do secundário aberto. E terá que haver o aumento da potência do transformador ainda em funcionamento, fazendo trabalhar dobrado até a instalação ou manutenção do transformador perdido. Para outros equipamentos, como foram descritos no módulo EL, transformadores de instrumentos e para-raios, serão feitos os mesmos processos de substituição, com a remoção de seus conectores na rede e da sua base, assim sendo possível a instalação de um novo equipamento. Módulo disjuntor. No módulo disjuntor, após o secundário, a tensão já é rebaixada para 13,8 volts, mas os cuidados devem ser os mesmos. Os mesmos métodos de provável substituição de um disjuntor ou das chaves seccionadoras será semelhante ao anterior, utilizando bypass. Nesse modo temos o acréscimo de uma chave fusível antes do TP. Então, para substituir a chave do TP, também será desconectado, mas a instalação não deve ter problema. Módulo de serviços auxiliares. Este módulo é responsável pela alimentação em baixa tensão, tanto para cargas essenciais para proteção, medição, sinalização, como para as cargas essenciais como tomadas, iluminação da SE, não sendo admitida a interrupção de longa duração, pois acaba diminuindo a confiabilidade.
A troca de um componente importantíssimo como o transformador deve ser programado e efetuado com máxima eficiência e no mínimo tempo possível. A manobra a ser feita é a abertura da chave fusível, viabilizando a substituição das mesmas ou do próprio transformador. Boa noite, eu sou o Lucas e vou falar sobre o módulo BC, Banco de Capacitores. O módulo BC é responsável por abrigar os bancos de capacitores. Em cada módulo possui 2 bancos e um disjuntor. Para desenergizar o módulo é necessário abrir a chave seccionadora anterior ao disjuntor, assim possibilitando a troca do disjuntor. Chave seccionadora é prática a manutenção dos bancos de capacitores. No banco será possível ver o estado dos capacitores, fusíveis e demais conexões. Como nos serviços auxiliares, pode-se interromper o funcionamento, mas apenas por um curto período de tempo para manutenção. Modo AL, alimentador. Por fim, o modo AL, alimentador, é o módulo final de uma subestação. Através dele que é direcionado a entrada da energia elétrica aos consumidores. É composto por um disjuntor, para-raio e chaves seccionadoras. As manobras feitas aqui se assemelham a módulos anteriores que possuem bypass. Caso haja defeitos nas chaves ou disjuntor, o fluxo é controlado através do bypass. No caso do para-raio, é feita a substituição desconectando e retirando para suporte que o segura. Assim. Bom, eu sou Giovanni, eu vou falar sobre a relação dos itens da nossa subestação. Eu vou começar a falar sobre os disjuntores que a gente encontrou, a partir do secundário, né? Que ele é de média e baixa tensão. São disjuntores Evoludes da Schneider Electric. Aqui tem as características técnicas deles, né? Tensão nominal, corrente nominal, capacidade de interrupção e proteção em manobra de redes. O aparelho ele foi projetado para operar por 10 anos ou 10.000 manobras, sob condições normais. E as recomendações do fabricante uma manobra pelo menos a cada ano, uma inspeção visual pelo menos a cada 5 anos e antes de qualquer intervenção deve ser abrir o disjuntor e extrair o disjuntor do cubículo. Tem que ser feita o desligamento da alimentação dos circuitos de potência auxiliares, descarregar a energia das molas de fechamento, fazendo uma abertura e um fechamento. Depois tem a tabela dele, né, sobre o período. Período de 10 anos, caso tenha problema no guia de propulsão, rosca sem fim, eixos sucados, os instrumentos. Esse foi o instrumento, o equipamento que tinha mais descrição, né, que a gente encontrou. Mais abaixo a gente tem os para-raios, tipo estação modelo ZIP, da Rumble Power Systems. Esse para-raio ele atende todos os nossos para-raios, exceto o de distribuição, que fica no modo de alimentador. Que a gente encontrou outro que a gente vai falar mais para frente. Esse para-raio ele é feito de material polimérico, classe 2. Ele é utilizado para a proteção de equipamentos contra descargas atmosféricas e surto de manobras nas subestações. Ele é resistente à radiação UV e mais severas condições climáticas. Material opcional para ele tem bases isolantes, base de aço galvanizado, contador de descargas. Tem as características construtivas dele, disponível nas tensões 9 kV a 144 kV, corrente nominal 10 kA de descarga, né? 10 kA e base de fixação em alumínio. Então a tabela dele, né? Características e dimensões, que a gente vê pela tensão nominal, a gente vê qual que a gente vai utilizar, né?
Por exemplo, no modo de entrada de linha, nosso para-raio é de 60 kV. Aí você vai na tensão nominal 60 kV, aí você encontra todas as dimensões e características que a gente precisa, né? O de 60 kV é máxima tensão de operação contínua 48, tensão residual 160, distância de escoamento e comprimento. Mais para frente, esse é o de distribuição, que é o para-raio modelo NLZ-P. Ele é usado no nosso módulo alimentador, né? Também é feito de material polimérico, utilizado para a produção de equipamentos na rede de distribuição de energia, com descargas atmosféricas também. Esse para-raio é provido de desligador automático, cuja curva de atuação coordena com o elo fusível 12K, projetado de acordo com as normas ABNT, ANSI e EC. Características construtivas, disponível na tensão de 3 kV até 36, o nosso é de 12, então ele supre nossa necessidade. Suporte isolante de material polimérico, ferragem de fixação galvanizada e quente, cobertura isolante, que é opcional. Nele também tem a tabela, né, de dimensões. O nosso é de 12 kV, aí você vai em tensão nominal 12, aí você encontra todas as dimensões que nós precisamos. E o tipo, né? Como é 12 kV, o nosso vai ser NLZP 1210. Só que vida útil de um aparelho ela é muito controverso, né? Estima-se que a vida útil de um para-raio é de 20 a 25 anos, mas tem casos que duram menos de 10 anos, porque tem muitas características que influenciam, né, na diminuição da vida útil dele. Mais para frente tem a chave seccionadora tripolar modelo SFC Shark. Uso interno, tripolar, contatos principais móveis tipo dupla faca. É usado para isolar, né? A chave seccionadora tem a função de isolar os equipamentos. É disponível nas correntes nominais 400, 630, 800, 1000 e 1250. Punho manobra com dispositivo cadeado, contato de cobre eletrolítico de alta condutividade. Isoladores em epóxi. E aqui tem como opcional, tem lâmina de aterramento, se precisar, e também motorizada, né? No modo TR do transformador, a nossa chave seccionadora tem lâmina de aterramento e é motorizada. Por isso que ele vem com essa opção. Mais embaixo tem a tabela de acordo com a tensão nominal. Mais para baixo a gente tem a chave seccionadora da Axie Energy. São dispositivos destinados a realizar manual de seccionamentos também. Aqui a gente encontrou uma descrição maior do equipamento pela fabricante. Seja em média ou alta tensão, essa operação pode ser manual ou motorizada também. Especificações de normas respeitando as NBRs, IEC. Características construtivas, pode ser abertura central, dupla abertura, chave faca, abertura vertical, características elétricas, tensões nominais, correntes nominais. Essas duas chaves seccionadoras, elas supriu todas as nossas necessidades, né? Porque elas funcionam diferentes níveis de tensões e de corrente também. Os acessórios vêm com chave de aterramento, comando manual e motorizado, cadeado tipo Kirk e solenoide de bloqueio, garantia 24 meses. Nosso banco de capacitores é da marca Engie. Aqui é a tabela onde tem todas as características técnicas dele. Tensão até 480. Frequência, tensão de isolação, chapas, qual tipo, grau de proteção, tudo.
E aqui é importante, em sistemas do fabricante, né? Importante, em sistemas elétricos industriais em operação na presença de harmônicos, ou seja, 20% ou mais da carga é compreendido por cargas não lineares. Se faz necessário um estudo de harmônico antes de efetuar a correção. Aqui tem um cálculo de capacitores para você dimensionar o banco de capacitores. Para você fazer um bom dimensionamento, para você saber o que você precisa, é preciso fazer o cálculo. O nosso é a 25 MVA, a potência dos transformadores. Precisaria de 2 bancos de capacitor de 4,8 MVAr. Aí com esse cálculo você pode dimensionar. Mais para frente aqui tem o disjuntor Siemens, que é de alta, né? 69 kV, funcionamento em 69 kV. Nesse a gente encontrou o manual somente em inglês, né? De 72,5 vai ser o tipo 3AP1FG. Quando a gente voltar a tensão nominal aqui, 72,5, a sua corrente você pode mencionar até 2.500, ele funciona. Garantia 25 anos, fácil instalação. A primeira inspeção do disjuntor é necessário depois de 12 anos ou 3.000 manobras. E a primeira manutenção é recomendada depois de 25 anos ou 6.000 manobras. Mais para frente temos o transformador de corrente 69, esse que é da alta. Aqui tem todas as características técnicas dele, tensão nominal, altura. Aqui, segundo o fabricante, as atividades mínimas de manutenção preventivas consistem em verificação do estado geral de conservação, limpeza de isoladores, reposição de óleo, verificação do estado do material secante utilizado, além de ensaios de medição de resistência de isolação e fator de potência. Mais para frente a gente achou o transformador de corrente tipo bucha da marca Pfina. Ele é slip over para uso externo, adequado para montagem sobre cabos ou buchas. A isolação da alta tensão é provida pelo próprio cabo bucha. Corrente primária até 4.000 amperes, tensão nominal 17,5. Posição de instalação definida pelo usuário. Pfina. Aqui é um pouco da marca, né? Desenvolve e produz transformadores de instrumento por mais de 80 anos. Equipamentos são concebidos para operar sob as mais diversas e severas condições climáticas. Nossos transformadores de instrumento atendem plenamente às normas internacionais. Mais para frente a gente tem a chave fusível Hubbell Power System, da Delmar também. Chave fusível DHC. É utilizada para a produção de equipamentos e ramais nas redes de distribuição de energia. O porta fusível foi desenvolvido para interromper corrente de alta intensidade. Ele pode ser utilizado para manobras com a corrente até 300 amperes. O nosso é 200, então ele consegue suprir. É projetado de acordo com normas ABNT. Características construtivas: contato principal em cobre eletrolítico prateado, conforme as ABNTs, conectores paralelos estanhados, gancho para operação com ferramenta de abertura de carga. Aqui tem a nossa. Ele vem com acessório, que é ferragem de fixação de acordo com as normas também. Características técnicas e dimensões. E recomendação do fabricante: deve-se evitar o uso de cubículos metálicos, já que os elos fusíveis, quando operam, permitem a operação de um arco no interior do cartucho, que é expulso pela parte inferior, podendo atingir o invólucro metálico. Isso propicia uma falta a arco, isto é, um curto-circuito de fase terra através do arco. Como o próprio nome sugere, os seccionários fusíveis exercem funções simultâneas de proteção e seccionamento, bem como na realização periódica de manutenção preditiva, pode ser estimada em 40 anos. A gente chega mais para frente, a gente chega ao nosso transformador de força da marca WEG.
Esse foi os transformadores, são os manuais que a gente encontrou, que é mais rico em informações, né? Inspeções periódicas, segundo o fabricante. O registro operacional deve ser obtido através da leitura de instrumentos e indicadores. Operação do sistema que possa afetar o desempenho do equipamento. É recomendável a leitura diária dos indicadores de temperatura, inspeções termográficas. Tem que ter a verificação das condições do óleo isolante, inspeções visuais. Ocorrência que exige. Aqui tem algumas dicas de utilização das informações. Ocorrências que exigem desligamento imediato. Podem ser ruídos internos anormal, vazamento significativo de óleo, aquecimento excessivo dos conectores, relé ligado, gás atuado. Ensaios e verificações. Semestralmente, deve ser feito no mínimo as inspeções e verificações mencionadas no anexo A. Anualmente, deve ser feita a análise do óleo isolante, através de retirada de amostras e ensaios físico-químicos. Recomendável ainda que cada ano seja feito pelo menos uma análise de gás dissolvido no óleo isolante. A cada 3 anos deve ser realizado os seguintes ensaios e inspeções com desligamento do transformador, como fator de potência do transformador, fator de potência e capacitância das buchas. Isolamento com corrente contínua do transformador. Em caso do transformador reserva, os procedimentos devem ser os mesmos recomendados para transformadores energizados. Aqui tem uma tabela com as características elétricas dele. O nosso, IONAF, ele é 20 MVA / 25 MVA. Ligação triângulo estrela, comutação CDC. Nível de isolamento 72,5, tensão de pulso pleno. Mais abaixo a gente tem um transformador de séries auxiliares. O nosso é de 112,5 kV. Nessas características técnicas, a tabela vem primeiro, né? Ligação triângulo estrela, Ionan 112,5. As recomendações do fabricante. A cada 12 meses, recomenda-se que seja realizado em campo uma inspeção externa com transformador energizado, observando-se a distância, o estado do equipamento, no tocante à inexistência de fissuras, lascas ou sujeiras nas buchas e danos externos no tanque ou acessórios. Estado dos terminais, vazamento pelas buchas, tampas, bujões, pontos de corrosão, inspeções termográficas. A cada 5 anos, com o equipamento desenergizado, recomenda-se que seja realizado os seguintes ensaios elétricos: medição da resistência de isolamento do transformador, medição da relação de transformação em todas as fases e posições do computador, retirada da amostra do líquido isolante para análise físico-química e cromatográfica em laboratórios. E é isso.